dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos de volta na nossa aula de linguagens formais e autômatos. Na aula de hoje a gente vai ver a primeira parte da seção 1.2 do CIPSE, que é justamente sobre autômatos finitos não determinísticos. Tá? Então, os tópicos da aula que a gente vai ver serão o não determinismo, autômatos finitos não determinísticos, linguagens de AFNs, que eu já vou adiantar para vocês. AFNs são autômatos finitos não determinísticos. E alguns exemplos, né, para situar vocês, para a gente saber o que são esses autômatos, ver como é que funciona a computação desses autômatos em si, tá bom? Nos autômatos finitos estudados até agora, todos os passos seguem uma maneira única, não é? Foi o que a gente viu nos autômatos finitos determinísticos das aulas passadas, das duas aulas passadas. E o que é que isso significa? Significa que, dado o estado atual e um símbolo lido, um próximo símbolo a ser lido, eu sei qual é o próximo passo desse sistema, sei para onde é que ele vai. Então, a computação ela segue uma maneira única. Nesse autômato apresentado, que está aí nos slides para vocês, a gente tem um exemplo que foi mostrado anteriormente. Perceba que, dado para uma cadeia definida, para qualquer cadeia, eu tenho exatamente o caminho, eu sei para onde ele vai, de onde ele veio, para onde ele vai, dado uma cadeia lida, uma cadeia fornecida para ser processada por essa cadeia. Esse autômato em si, vocês lembram da linguagem que ele reconhece, que são reconhece cadeias que terminam em 1. Só para relembrar aqui, vocês devem se lembrar, não é? O que representa cada um desses símbolos que estão apresentados aqui no diagrama. Primeiro, os círculos representam os estados, a setinha representa o estado inicial e os dois círculos representam o estado final ou o estado de aceitação do meu circuito. Então, como eu já adiantei para vocês sabem muito bem que nesse autômato em si, a gente tem um autômato que reconhece cadeias que terminam no símbolo 1. Por exemplo, dada essa cadeia de entrada 0, 1, 0, 1, 1, a gente sabe exatamente o caminho que ela segue. Eu sei que eu vou começar no Q1, depois de ler o símbolo 0, obrigatoriamente eu vou para o Q1. Depois de ler o símbolo 1, obrigatoriamente eu vou para o Q2. Do Q2, quando eu leio o símbolo 0, eu faço essa transição. Então, eu vou para o estado Q1. No estado Q1, quando eu leio o símbolo 1, eu vou para Q2. E quando eu estou em Q2 e leio o símbolo 1, eu vou para Q2 finalmente. A sequência de estados, como vocês bem sabem, é Q1, Q1, Q2, Q1, Q2, Q2. Sendo Q2 um estado de aceitação, a gente sabe que essa cadeia 0, 1, 0, 1, 1, ela é aceita por esse autômato, que aqui eu vou chamar ele de autômato M2. O autômato do exemplo acima, definição da aula 2, é um autômato finito determinístico. E como a gente viu, a definição formal de autômatos finitos determinístico é a quintupla. Q, sigma, delta, Q0 e F. E o que são elas? Relembrem. Q é o conjunto finito denominado de estados. Sigma é o conjunto finito denominado de alfabeto, são a lista de símbolos que eu estou utilizando no meu autômato. Delta é a função de transição, é basicamente quem dita a regra de um estado quando está no estado e vai para outro. Q0 é o estado inicial, onde começa a computação do meu autômato, e F é um subconjunto de K que representa os meus estados de aceitação. A principal diferença que a gente vai ter em autômatos finitos e determinísticos, eu já vou adiantar para vocês, é o meu delta, onde o meu delta, que ele é o produto cartesiano de Q com sigma, a gente tem um contradomínio Q, que é o conjunto de estados Q. Para todo Q pertencente ao Qzão, ou seja, para todos os estados que a gente tem, para toda a lista de estados pertencente ao meu conjunto de estados e para todos os símbolos A pertencente ao nosso alfabeto, a gente vai ter uma função de transição que é representada por delta QA, que é um estado de Q. Ou seja, dado um símbolo e dado um estado, eu tenho, no final das contas, uma função de transição que vai determinar para onde o meu autômato vai, dentro da minha lista de estados Q.
Portanto, é importante notar que o que a gente tem nessa função de transição, essa função de transição que, para um símbolo A, ela sempre, essa imagem, sempre é única. Eu sempre vou ter um único estado, tá? O não determinismo em si, ele é um conceito bastante útil em computação, com grande impacto na teoria da computação. Em autômatos finitos não determinísticos, que aqui a gente vai abreviar por AFN, várias alternativas podem existir para um próximo estado, diferentemente do que a gente vê em autômatos finitos determinísticos. Nesses autômatos, nos determinísticos, a gente tem, para um único símbolo, para dado um símbolo, eu tenho uma única transição para o próximo estado. Já em autômatos finitos não determinísticos, a gente tem várias alternativas que podem existir para um próximo estado, dado a leitura de um símbolo, tá? Perceba que pela própria definição, quando eu falo que várias alternativas existem, então isso significa que pode ter zero ou mais alternativas. Ou seja, zero ou mais está incluso também o caso de ter apenas uma alternativa para o próximo estado. Portanto, todo autômato finito determinístico, todo AFD, é automaticamente um autômato finito não determinístico. Tá? Autômatos finitos não determinísticos, eles têm características adicionais. Afinal de contas, se não tivesse características adicionais, não tinha para que a gente estudar esse novo conceito de AFNs. Tá? Aqui a gente tem um autômato finito não determinístico, que eu vou chamar de N1, tá? Vou chamar de N1 esse autômato, trabalhando com o alfabeto binário 0 e 1. E tem algumas características que a gente pode notar logo nesse autômato, que são exclusivas de autômatos finitos não determinísticos, de AFNs, que são várias transições utilizando o mesmo símbolo. Por exemplo, quando eu estou no estado Q1, eu tenho duas transições que partem dela utilizando esse símbolo aqui, o símbolo 1. Então, eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade é, se eu ler o símbolo 1, eu posso ir para Q2, ou posso permanecer em Q1. Essa é a primeira possibilidade que a gente tem, e é a primeira característica de um autômato finito não determinístico. Outra coisa que a gente pode notar é essa transição em específico, que é a transição entre Q2 e Q3, utilizando o símbolo Ezinho, ou seja, a minha cadeia vazia. Essa transição em si significa que o autômato pode saltar de Q1, Q2 para Q3 sem necessariamente ler nenhum símbolo. Então, se eu chegar em Q2, eu posso ir imediatamente para Q3. E se eu estiver em Q2 e ler 0, obrigatoriamente eu vou para Q3. E perceba, eu tenho algumas características extras, que são, eu não tenho, quando eu estou em Q2, eu não tenho nenhuma transição rotulada com o símbolo 1. Então, quando eu leio o símbolo 1, não tem nenhuma transição informando o que acontece quando eu faço a leitura no estado Q2. E a mesma coisa acontece quando eu estou em Q3 e leio o símbolo 0. Quando eu faço a leitura do símbolo 0, eu não sei qual é o comportamento esperado pelo meu autômato FN. Não está descrito pelos meus estados. Então, essas são características que eu anotei aqui para vocês guardarem, lerem com mais calma, que são exclusivas de autômatos AFNs. Primeiro, várias transições rotuladas com o mesmo símbolo. Nesse caso, eu estou em Q1 e tenho rotulado 1 em 1, duas transições com o mesmo símbolo. Transições rotuladas com o símbolo E, com a cadeia vazia, que ela pode ser feita automaticamente. E também tenho essas transições que não são especificadas. As transições 1 e 0, essas situações, quando eu estou no estado Q2 e Q3, eu não sei o comportamento do meu autômato para esses símbolos lidos nesses estados. Partindo para a definição formal do nosso autômato não determinístico, a gente tem também a quintupla, formada pelos 5 elementos. Uma quintupla, 5 elementos, que são Q, sigma, delta, Q0 e F. Esses 5 elementos são os componentes
da minha quintupla, que define um autômato finito não determinístico. O que a gente tem é o primeiro elemento, o que? Vocês estão cansados de saber que Q é a minha lista de estados, meu conjunto finito, que são denominados meus estados. O sigma é o meu conjunto finito de símbolos, é o meu alfabeto, que eu vou trabalhar nesse autômaton. O delta é minha função de transição, só que aqui em delta a gente tem um detalhe que eu já explico para vocês, que não temos mais o que como tínhamos para autômatos finitos determinísticos. Aqui a gente tem, para esse autômato, um PQ, que é a coleção, é o conjunto das partes de Q, a coleção de todos os subconjuntos possíveis do meu Q, da minha lista de meu conjunto de estados. Tá? Outro detalhe é que minha operação, diferente dos autômatos finitos determinísticos, eu tinha que a minha operação era feita de Q, produto cartesiano com sigma. Em autômatos finitos não determinísticos, a gente vai ter que o meu sigma ele tem um símbolozinho aqui da cadeia vazia. Ou seja, meu sigma, na verdade, dessa operação é feita com sigma união cadeia vazia. Então, eu trabalho com todo o alfabeto de discurso, com toda a minha lista de símbolos, e também com a minha cadeia vazia, sendo uma possibilidade de transição. E aí sim a gente tem que, para todo estado pertencente a Q, e para todo símbolo A pertencente ao alfabeto, incluindo aí o alfabeto com o Ezinho, a gente vai ter uma função delta, uma função de transição, com o conjunto Q por A, sendo um subconjunto dos estados Q, incluindo também a possibilidade do conjunto vazio, dado que o conjunto vazio é também um subconjunto de todos os meus conjuntos. Então, dado nosso autômato e dada a descrição formal, a gente pode finalmente fornecer a descrição formal desse autômato N1. O que a gente tem é minha lista de estados, Q1, Q2, Q3 e Q4, são justamente os estados que estão representados nesse diagrama. Minha lista de símbolos, que vão ser zeros e uns. O delta, que é representado pela tabela de transição de estados, que está logo aqui descrita. O estado inicial vai ser meu Q1 e meu estado final aqui a gente só tem meu Q4. Note que para o meu delta eu tenho a lista de símbolos possíveis, nesse caso 0, 1 e lembre-se que eu faço a inclusão do meu símbolo E da minha cadeia vazia. Então, dos símbolos 0, 1 e cadeia vazia. E tenho também todos os meus estados para representar todas as possibilidades. E o resultado dessa operação de Q1, produto cartesiano com o alfabeto, com o símbolo 0, eu vou ter um subconjunto. Nesse caso, o subconjunto tem um elemento único, que é Q1. Então, se eu estou em Q1 e faço a leitura do símbolo 0, eu vou para o subconjunto Q1. Quando eu estou em Q1 e faço a leitura do símbolo 1, eu vou para os estados Q1 e Q2. Então, subconjunto Q1, Q2. E quando eu estou em Q1 e faço a leitura de nenhum símbolo, eu faço a leitura da cadeia vazia, eu vou para o estado vazio, que afinal ele é um subconjunto de todos a lista de conjunto. Se eu estou em Q2 e faço a leitura do símbolo 0, eu vou obrigatoriamente para Q3, então eu vou para o subconjunto Q3. Se eu estou em Q2 e faço a leitura do símbolo 1, não tem nenhuma transição, então eu vou para o estado vazio. Se eu estou em Q2 e faço a leitura do símbolo vazio, eu vou para, não faço a leitura de nenhum símbolo, né? Símbolo vazio aí entre aspas, eu vou para o estado Q3. Se eu estou em Q3 e leio o símbolo 0, eu vou para o estado vazio, subconjunto vazio. Se eu estou em Q3, faço a leitura de 1, eu vou para o subestado Q4. Se eu estou em Q3 e faço a leitura do vazio, se eu não faço a leitura de nenhum símbolo, eu vou para o subconjunto vazio. Em Q4,
Se eu leio o símbolo 0, estou aqui em Q4, e faço a leitura do símbolo 0, permaneço no subconjunto Q4. Se eu estou em Q4, faço a leitura do símbolo 1, permaneço em Q4. E se faço a leitura do símbolo vazio, se eu não leio nenhuma cadeia, eu vou para o subconjunto vazio. Essa é a interpretação que pode ser dada para a minha tabela delta. Perceba que a gente pode fazer a mesma coisa para uma AFD. Já tendo em vista que, pela definição formal, toda AFD é um subconjunto, ou é uma AFN, perdão. Exemplo é o autômato M2, que é uma AFD. A gente pode descrever formalmente como a gente fez na descrição de uma AFN, ou seja, meu M2 ele vai ser Q1 e Q2, meu Q são os dois conjuntos, então Q1 e Q2, meu alfabeto 0 e 1, meu delta, está escrito aqui nessa tabela, Q1 é o meu estado inicial e Q2 é o meu subconjunto de estados finais. Novamente, a interpretação da tabela, vamos lá. Q1, ele basicamente, quando eu leio o símbolo 0, eu vou para o subestado Q1, Q1. Quando eu faço a leitura do símbolo 1, eu vou para o subconjunto Q2, Q1. Quando eu faço a leitura do 0, quando eu não, desculpa, o 0 não, da cadeia vazia, eu vou para o vazio. Em Q2, quando eu leio o 0, estou aqui em Q2, quando eu leio o símbolo 0, eu faço essa transição, então eu vou para o subconjunto Q1. E quando eu estou em Q2 e leio o símbolo 1, eu permaneço em Q2, então eu vou para o subconjunto Q2. E quando eu faço a leitura da cadeia vazia, eu vou para o vazio. Essa definição é super importante quando a gente está trabalhando. A gente vai ver um pouco mais à frente equivalências entre AFDs e AFNs. Então, é super importante a gente saber também representar AFNs, AFDs como AFNs, tá? Sempre que um autômato se depara com um não determinístico, a computação ela é feita dessa forma. Sempre que um autômato se depara com um não determinismo, ou seja, duas transições com o mesmo símbolo, ou transições com a minha cadeia vazia, faz uma cópia de si mesmo, é feita uma cópia de si mesmo, uma cópia desse autômato, e cada cópia segue uma alternativa de computação em paralelo. Se pelo menos uma dessas cópias atingir o meu estado de aceitação, o meu último estado, né, no caso, e permanecer lá quando eu terminar a minha leitura da cadeia, então o AFN ele aceita essa cadeia. A gente pode pensar, para ser um pouco mais conciso e ficar mais claro para vocês entenderem, que uma computação não determinística ele funciona basicamente como uma árvore de possibilidades. Aqui nessa figura ele está representando justamente isso, a diferença entre uma computação determinística e uma computação não determinística. Onde eu tenho, na computação determinística, um começo, eu sigo um caminho único até o aceita ou rejeita com base na leitura da minha cadeia. Já na computação não determinística, eu tenho uma árvore de possibilidades, onde cada não determinismo que eu falei para vocês, ele gera uma cópia do autômato, uma cópia ou uma possibilidade dessa resposta e vai destrinchando essas cópias conforme a leitura da cadeia. A raiz da árvore, ele sempre vai corresponder, essa raiz, esse começo, ele sempre vai corresponder, quando a gente está falando de AFNs e AFDs, sempre ao estado inicial de todo AFNs. E todo ponto de ramificação corresponde a um ponto de computação em que uma máquina tem múltiplas escolhas, como eu já adiantei para vocês. A máquina aceita quando eu chegar nesse estado final aqui, nessa última possibilidade, depois do último símbolo lido pela minha cadeia, pelo meu autômato fornecido pela minha cadeia, for um estado de aceita. Aí sim, pelo menos um desses ramos. Eu vou ter vários ramos aqui representados. Se pelo menos um desses ramos aqui terminar em um estado de aceitação, então a minha cadeia é aceita pelo meu autômato. A gente tem aqui um exemplo para esse autômato, para o mesmo autômato que a gente está vendo, o autômato N1, que a gente tem a descrição dele na forma do diagrama de estados e temos a árvore de ramificação, a árvore de possibilidades para a minha
cadeia 0, 1, 0, 1, 1, 0. A gente vai analisar com calma essa cadeia, mas é importante vocês verem algumas coisas. Primeiramente, a raiz da minha árvore, dessa minha árvore de possibilidades, sempre vai ser meu estado inicial. Então, o meu começo ele começa com o Q1. Quando eu leio o símbolo 0, perceba pelo meu diagrama aqui, quando eu leio o símbolo 0, eu permaneço em meu Q1. Quando eu faço a leitura do símbolo 1, aí sim, eu tenho uma ramificação, porque eu tenho duas possibilidades. A primeira é permanecer no Q1, então essa é a primeira possibilidade, ou ir para Q2, que é uma outra possibilidade. E perceba que, quando eu estou em Q2, eu não preciso fazer a leitura de nada para ir para o meu estado Q3. Para ir para o meu estado Q3, né? Como eu estava falando. Quando eu faço a leitura do símbolo 0, o que eu tenho? No estado Q1, fiz a leitura do símbolo 0, permaneço em Q1, então, deste ramo aqui, eu vou para Q1. Em Q2, quando eu faço a leitura do símbolo 0, eu vou para Q3. E em Q3, quando eu faço a leitura do símbolo 0, não existe transição aqui representando o meu 0, meu símbolo 0. Neste caso, meu Q3 ele vai para esse X, que representa a computação encerrada. Quer dizer que eu não encontrei mais nenhuma possibilidade desse ramo seguir. Então, eu rejeito a minha cadeia por esse ramo. Lembre-se, eu ainda vou continuar fazendo a computação com base nos outros ramos, mas este ramo da computação pode ser encerrado, porque cheguei nesse estado que é não existente. Seria meu estado vazio. Quando eu estou em Q1 e Q3 e faço a leitura do símbolo 1, eu vou para, novamente, estou em Q1. Faço a leitura do símbolo 1, permaneço em Q1 ou vou para Q2. Q2, eu tenho a possibilidade de ir para Q3 utilizando a transição vazia. Então, eu vou para Q3. Se eu estou em Q3 e faço a leitura do símbolo 1, eu vou para Q4. Então, eu estou neste ramo aqui, nesse nível da minha computação. Seguindo, quando eu faço a leitura do símbolo 1, em Q1, eu permaneço em Q1 ou vou para Q2. Se eu estou em Q2 e leio o símbolo 1, não tem nenhuma transição, então esse ramo da computação ele é encerrado com rejeição. Em Q3, se eu faço a leitura do símbolo 1, eu vou para Q4. Se eu estou em Q4 e faço a leitura do símbolo 1, eu vou para Q4. Eu faço essa transição aqui e permaneço em Q4. Novamente, se eu estou nesse ramo aqui, quando eu chego em Q2, eu posso ir imediatamente para Q3, lendo a cadeia vazia. Quando eu leio o símbolo 0, que é o último símbolo da minha cadeia, Q1 permanece em Q1, Q2 vai para Q3, Q3 não tem nenhuma transição, então rejeita esse ramo, Q4 permanece em Q4 e Q4 permanece em Q4. Note que, ao fim da minha cadeia, 2 ramos terminaram com aceitação. Então, quer dizer que essa cadeia, toda ela é aceita. Por quê? Porque pelo menos um desses ramos terminou em aceitação. Deu para entender a forma de computação? Deu para entender essa transição para a cadeia vazia? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham entendido também a computação encerrada, que é o caso de ter lido uma transição que não tem, ter lido um símbolo que não tem nenhuma transição naquele circuito, naquele estado. Então, eu posso finalizar esse ramo de computação e analisar, lembrando sempre de analisar os restantes. Tá? Novamente, terminou num estado de aceitação, então a minha cadeia é aceita. Então, a gente tem 2 ramos de aceitação para essa cadeia, que são a sequência Q1, 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 Q2, Q3, Q4, Q4, ou Q1, Q1, Q2, Q3, Q4, Q4, Q4.
eu tenho esses ramos todos para fazer a computação, para ele sim ser aceita, para essa cadeia sim ser aceita por esse autômato N1. A definição formal de computação para um FN é similar ao FD, mas não idêntica. A gente tem N, dado um autômato N, formado pela quintupla Q, sigma, delta, Q0 e F, um FN e uma cadeia W, uma cadeia sobre o alfabeto sigma. Então, dizemos que N aceita W, se podemos descrever W como Y. Y igual a sequência Y1, Y2, Yn, no qual Y1 é um membro de sigma E, ou seja, do meu alfabeto, união com minha cadeia vazia. E uma sequência de estados R0, R1 até Rn existe com 3 condições. R0, ele é sempre meu estado inicial. Ri mais 1, ele pertence às minhas regras de transição, às minhas funções de transição, para todo i igual a 0 até m-1. O próximo estado da sequência é um dos permitidos de acordo com a função de transição. Lembrando que ΔRi é um conjunto dos próximos estados permissíveis. E Rm, o último estado aqui, ele pertence ao meu conjunto, ao meu subconjunto, né, de estado de aceitação. Tá, gente. A primeira parte da aula termina aqui, que era justamente a parte de definição de autômato, da ramificação, da ideia da árvore de possibilidades. Então, a nossa primeira parte da aula termina aqui. No próximo vídeo, a gente vai ver linguagens e linguagens que são reconhecidas por autômatos finitos não determinísticos. Então, assistam o próximo vídeo para vocês finalizarem a nossa aula 5.